juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 185, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem introdutória que está escrita em Atos, no capítulo 9, versículos 15 e o 16, que diz: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui entendemos que Ananias está recebendo um direcionamento do nosso Deus em relação a Saulo. E ali Deus impõe as mãos em Saulo através de Ananias, liberando sobre aquele rapaz, sobre aquele servo, a autorização, a unção, o poder para começar a fazer a obra de Deus. Então, e dentro da obra do Senhor está embutido o sofrimento. Sofrer pela causa do Evangelho, sofrer pela causa de Jesus Cristo é um dos nossos maiores privilégios. Estamos ministrando aqui sobre o assunto família e dentro de uma abordagem estamos falando sobre educação e cuidado para com os filhos. E aqui, amados, nós, dando continuidade a esse assunto, estávamos falando sobre a criação de filhos, o que pode estar irritando os nossos filhos, né? E agora nós queremos tomar uma passagem que está escrita em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o que nós entendemos por ensinar? É dar orientação ou dar instrução. Ensinar ou instruir, na verdade, né? É ficar atento ao resultado. E se o resultado for negativo, devemos tomar atenção e reafirmar e buscar se realmente o filho entendeu a nossa orientação. E aí, peça para ele repetir as instruções que recebeu. Na obediência, nós devemos, então, motivar os nossos filhos a estar prestando atenção, a estar recebendo com atenção as orientações que nós estamos dando ou instruindo para o dia a dia, para o processo, o tempo em que nós estamos vivendo. Ocorre que na desobediência, o confronto e o desrespeito, no caso, aí vem o grande drama dos pais, né? E assim muitos pais usam de violência psicológica, de ameaça, né? Olhar de fúria, promete que vai ver quando chegar em casa, ou então faz qualquer outro tipo de ameaça, né? Então, na verdade, no confronto, precisa usar a vara, tem que bater mesmo. Então, a psicologia moderna diz que bater no filho é violentá-lo. Então, o que entendemos é que quando a ciência contradiz a palavra de Deus, preferimos ficar com a palavra de Deus, evidentemente, né? Eu ouvi um caso de um jovem adolescente que foi
uma jovem, né, foi ao distrito policial para dar parte da sua mãe porque ela tomou uma surra, porque chegou às 2 horas da manhã em casa. Ela estava com o namorado e sem o consentimento da sua mãe, evidentemente. E o delegado de polícia intimou a mãe para prestar depoimento e a mãe então disse ao delegado o seguinte: por favor, doutor, pode registrar outra queixa porque quando chegar em casa eu vou dar outra surra nela. A minha filha quem educa sou eu e não é o governo. É a palavra de Deus e a base para a educação para os meus filhos. Então é claro que nós chegamos ao extremo de muitas vezes o filho chamar a polícia para os próprios pais, né? Para os pais. Não que esteja violentando, não que esteja passando dos limites, mas uma correção simples. Provérbios, no capítulo 13, versículo 24, a palavra do Senhor diz que o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Então você disciplinar o seu filho com vara é sinal de que você o ama, é o que diz a palavra de Deus. Agora, quando você quer ser amigo do seu filho, no sentido de não bater, no sentido de querer conversar, aí com certeza você não está amando o seu filho. Você não está impondo limite para ele. Você não está forjando no coração dele o temor à autoridade que é você. Se o teu filho não te vê como autoridade, ele não vai ver o professor, o educador como autoridade. Ele não vai ver um político como autoridade, ele não vai ver uma pessoa mais velha como autoridade, né? Ele provavelmente, quando tiver um patrão, quando estiver empregado numa empresa, ele vai desdenhar e ele vai ridicularizar a autoridade, né? Menosprezar. Provérbios capítulo 19, versículo 18, a palavra diz: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Evidentemente que nós não podemos exceder na correção, na disciplina, a ponto de causar hematomas, de machucar. Se um dos cônjuges não concorda com a disciplina, então não fique na presença da criança, evidentemente, né? Para que não haja constrangimento. E nunca o outro cônjuge deve consolar, e sim aquele que disciplinou. Então nós precisamos tomar esses cuidados no seio familiar, né? Em Provérbios, no capítulo 23, versículos 13 e 14, a palavra do Senhor diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então veja que quando você disciplina o seu filho com a vara, você está livrando ele do inferno, né? Agora a questão é o lugar onde bater. Evidentemente não se poderá bater na cabeça da criança, nas costas, puxar as orelhas, beliscar, dar tapinhas. Essa não é a melhor forma de corrigir os filhos. Entenda que Deus, ele dotou o ser humano com 2 almofadas, que tem pelo menos aí 3 finalidades, né? Sentar, tomar injeção e apanhar, né? Então é no bumbum mesmo, nas nádegas. Essas almofadas que todos nós temos, alguns com maior volume, outros com menor volume, né? Então é esse o local certo que deve ser feita a correção com a vara. Nunca bata com tiras de pano, com cintas de papelão ou qualquer elemento que não se enquadre na função da disciplina, né? Então, o filho ele precisa sentir que ele está apanhando. Ele tem que sentir a dor, ele tem que sentir o temor. O filho precisa sentir temor dos seus pais. Ele precisa saber que tem limites, né?
Os pais precisam determinar esses limites. Então, assim, não espanque os seus filhos, evidentemente. Se estiver com raiva, se você estiver irado, não bata naquele momento, então. Acalme-se primeiro, então depois chame para conversar. Também não prometa e não cumpra depois, né? Fala, olha, filho, você vai apanhar por causa disso,